Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite. Hoje a voz está muito melhor. Você vê, não tem muita diferença. Mesma coisa. Mas hoje estou melhor, sim, graças a Deus. A minha esposa fala que ela não prega, mas você viu como ela falou pra caramba ontem? Aí eu já não sei se é para eu falar, se não é para falar. Ela está falando tão bem. Mas a gente teve um tempo ontem muito especial, só para saber quem não estava aqui ontem. Levanta a mão. E é bastante gente. Vamos repetir tudo de novo, então. Melhor. Até uma hora da manhã a gente sai daqui. A gente teve uma primeira oportunidade ontem e eu agradeci de coração, quero agradecer outra vez. Que prazer para a gente estar com vocês, né? Poder compartilhar um pouquinho da palavra, que a gente sempre, quando vai falar para casais, já tivemos outras oportunidades, a gente faz questão de dizer que a gente não sabe tudo, né? A gente sabe muito pouco, a gente tem a nossa vida, a nossa experiência, a gente já atendeu muitos casais, e, com certeza, habilitados, né, para tratar desse assunto. Talvez o que nos habilita foi justamente a quantidade de erros que nós cometemos, e ainda assim, Deus, com a sua misericórdia e a sua graça tão maravilhosa, tem nos feito, né, a manter um compromisso bem genuíno do nosso casamento, com todos os seus desafios. Quando o pastor Teixeira perguntou, quem quer casar, né, perguntou aqui agora, eu falei, eu, e ela me deu uma cutucada, porque né, já está casado, não, mas eu quero casar todo dia. Né? Eu acredito, olha só, eu sendo romântico. Saiu bem, né? Saiu bem, porque eu estava distraído na hora. Mas a gente conversa um pouco sobre isso, né? E acho que você já deve ter ouvido isso. O casamento é uma decisão realmente que você tem que tomar toda hora, todo dia, de permanecer, de continuar, de renovar. Então a gente sabe que isso é muito importante. O assunto não é só casamento, a gente está falando sobre família, e família toca em todo mundo, né? Todo mundo tem algum laço familiar, e a gente sabe que é onde grandes coisas podem acontecer. Quando falo de família, mexe com as nossas emoções, né? Quando falo de pai, quando falo de mãe, marido, esposa, e com certeza é difícil separar uma coisa da outra. A gente tem a questão emocional também. Mas nós estamos falando um pouquinho à luz da palavra de Deus, princípios que a gente sabe que podem ser muito importantes. Ontem eu usei o exemplo do cara que está na estrada dirigindo e tem que fazer pequenos ajustes o tempo todo. Muitas vezes você tem que fazer um grande ajuste para evitar um acidente. A gente espera, né, que nessas noites aqui, no domingo, Deus ajude você a enxergar, identificar e fazer os ajustes que têm que ser feitos. Amém? Vamos orar? Vamos fazer uma oração aí onde você está? Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos e te louvamos por essa noite, nos rendemos completamente a Ti. Acho que não pode faltar isso. Nesse momento, tanto eu e a Rafa, como cada um de nós aqui, precisa tomar essa decisão de rendição total a Ti. Que Teu Espírito tenha liberdade de encontrar em nós corações abertos, dispostos, ensináveis. Nós não sabemos, Senhor, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de entendimento, de luz, de direção. Que essa seja uma noite onde haja um depósito muito importante da Tua palavra, do Teu Espírito no nosso coração. Por tudo que vai acontecer, nós damos todo o crédito a Ti. A Ti seja toda a honra e toda a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, ontem a gente teve alguns assuntos, né? Que os assuntos, gente, parece que são infinitos, né? Quando você vai falar de família, de relacionamento familiar, parece que não acaba nunca. Eu até falei com ele, a gente chegando aqui, eu falei, se eles chamarem a gente para voltar um dia, né? Que eu vi que metade do pessoal não voltou de ontem, gente. Né? O pessoal já fica, não vou não, amanhã de novo, né? Aquela bobeira lá. Aí, mas, assim, eu falei, tinha que ser 5 dias a gente falando, né, dos assuntos, que tem muita coisa para a gente abordar, muita coisa para entrar em mais detalhes, né, mas que, por causa do tempo, a gente acaba passando assim. E ontem eu achei que a gente passou muito rápido quando a gente falou um pouquinho dos recasamentos, né, das pessoas que casam de novo, ou então que casam com pessoas que já tem filhos, ou então ela também já tem filhos e junta com os filhos do outro, os meus, os seus, os nossos, né? São as famílias recasadas, que a gente chama assim hoje. E acho que a gente faltou, né, falar um pouquinho das pessoas entenderem qual é o seu papel dentro de casa. Não existe nenhum lugar vazio
na frente de uma família. Ele usou aqui a ilustração do carro. Eu quero que você pense de novo num carro, tá? Pensa num carro. Então, vamos pensar assim. Se a gente fosse fazer uma arrumação aqui de carro, tá? Motorista, o volante, carona e o banco de trás. Então, esse é o carro, vamos dizer, que é da jornada da família. Quem vai sentar aqui, quem vai sentar aqui e quem vai sentar aqui atrás? Isso tudo, a gente usa essa ilustração para você pensar um pouquinho em papéis, cada um no seu lugar, né? Quem vocês acham que fica no volante da família? Oi? Marido. Tá, legal. Quem vocês acham que fica no carona? A esposa. E no banco de trás? Os filhos. Então, assim, legal que o pessoal já está entendendo também que o seu cônjuge deve ser a sua prioridade. E, muitas vezes, a gente não ouve isso, né, das pessoas. Eu até falei assim, tem gente que fica chateada com a gente quando a gente fala, gente, o seu filho não pode ser a sua prioridade. Se você é uma pessoa casada, sua prioridade é o seu cônjuge. Tem gente que fica ofendido, né? Muita assim. gente não acredita nisso. Muita gente que tem esse discurso muito claro. Eu já ouvi, acho que você também já ouviu, né? Não, eu amo meu marido, eu amo minha esposa, mas meus filhos, né? É incomparável o amor que eu sinto. É claro que é um amor completamente diferente. É diferente. Bem diferente. Mas nesse discurso existe algo que a gente precisa prestar atenção. Sem perceber, nós, às vezes, colocamos acima. E qual é o problema? Tem um monte de problema quando você coloca nos lugares errados, né? Como a Rafa está colocando. E existem algumas famílias que não têm essa figura masculina, né? Vamos dizer, do marido. Uma família de uma mãe solteira ou de uma mãe separada. Vocês acham que esse lugar aqui vai ficar vazio? Não, nenhum lugar fica vazio. Todo mundo quer se encaixar em algum lugar. E, muitas vezes, a gente erra quando a gente se separa, né? Quando a pessoa se separa e deixa esse lugar aqui para um filho, de repente, mais velho. Ele que vai ser o que vai tomar conta agora da família. E não fica nenhum lugar vazio, gente. Por isso que a gente tem que preencher cada lugar com a pessoa certa, no lugar certo. E, às vezes, a gente está trocando essas coisas, né? Essas posições. Tem muitas famílias que... Porque a gente saiu de um outro extremo, né? Na nossa cultura, nas gerações anteriores, que eu não estava lá, gente, eu não vi isso acontecer. Só ouvi falar. A educação era muito rígida, né? Os pais batiam nos filhos e tal. E a gente acaba, às vezes, indo para o outro extremo. Não, eu nunca vou fazer isso que os meus pais fizeram comigo, com meus filhos. E aí a gente deixa muito. Mas o que eu acho mais interessante é quando a gente fala de todos esses assuntos assim, de criação de filho e tal, ninguém fala assim, não, mas lá em casa é assim mesmo, eu estou fazendo tudo errado. Todo mundo fica assim, não, mas na minha casa não. Eu falei assim, gente, então onde estão essas crianças com problema, né? Esses filhos com problema? Ninguém, não tem ninguém, essas pessoas não existem, né? Gente, a gente tem que assumir. Não, realmente fiz errado, estou deixando correr muito solto, né? Ou então os filhos é que decidem as coisas da família. Vocês já viram algumas pessoas, casais, falando... Eu não estou falando de uma vez ou outra, ou uma situação diferente, né? Mas, eu não posso ir, não, porque eu não tenho com quem deixar meu filhinho. Aí você vai fazer, meu filhinho tem 14 anos, 15, né? Gente, tem gente lá da minha igreja... Aqui não deve ter isso. Não. Mas lá na minha igreja tem adolescentes, meninas, adolescentes jovens que nunca andaram de ônibus sozinho. Eu fico impressionada, gente, com isso. O que a gente está fazendo com os nossos filhos, né? Está criando eles dentro de casa e tudo é perigoso e não deixa sair. Eu estou falando de outra coisa, né? Você está indo bem, tá? Tá. Porque eu fico nervosa quando eu lembro essas coisas assim, né? Que os filhos estão tomando conta também. Assim, se o filhinho não pode, porque tem uma prova amanhã, aí você vai saber, o filhinho tem quantos anos? 13, 14, que não pode ficar sozinho. A gente não pode ir em tal festa, porque o filhinho tem prova amanhã, vai estudar. Aí
junta a família toda. Fica prejudicado porque o filhinho, não vai poder, porque tem que estudar. Né? Então, a gente tem que colocar também assim, os nossos limites para as crianças, para os filhos, adolescentes, jovens, né? Dentro de casa. Espera aí, quem são os líderes aqui dessa casa? O pai e a mãe. Né? Ou a mãe sozinha, ou o pai sozinho. Nós somos os adultos, e eles são os filhos. E eles têm que ficar no lugar de filho. Né? Hoje, a gente passou um tempinho com a minha filha, né, de tarde, que a gente está resolvendo umas coisas juntos. E eu falei que botei essa calça, achei esquisito. Quando eu sentei, que ficou um barrigão assim. Ela me falou assim: mãe, você não tem que dar satisfação da sua barriga para ninguém na vida. Não foi? Ela falou isso. Eu fiquei assim, eu não vou dar satisfação, eu só estou comentando. Mas a gente, assim, os nossos filhos hoje, a gente deu tanta liberdade para eles, né? Que às vezes eles ficam querendo tomar esse nosso lugar aqui. E se a gente deixar, eles tomam. Por isso que você não pode sair do seu lugar, da sua posição de mãe, de pai, de líder da casa. Porque senão alguém vai entrar. Alguém vai sentar no seu lugar, na sua cadeira. As cadeiras não ficam vazias. E, muitas vezes, os filhos, eles aproveitam essa moleza que a gente dá para eles e eles querem entrar. Aí a gente só passeia para onde o filho vai. A gente só escolhe não sei o quê, se vai fazer o programa junto, se os filhos também. Gente, tem que ter momento com os filhos, tem que ter momento só do casal, tem que ter momento da família toda. Né? A gente tem que conseguir separar tudo direitinho. Mas não esqueça do seu lugar dentro da sua família. Não é que nós somos superiores, né? Os adultos. São só prateleiras diferentes. Né? Os adultos, os líderes da casa e os filhos. Um dia vai chegar a vez deles. Né? E a gente tem que passar para eles como é que funciona isso. Eu acho que a gente não acredita que isso seja a raiz dos problemas da família. Com certeza, eles revelam problemas na família e são sintomas. O que a Rafa estava colocando, né, é que como é que a gente faz quando a gente percebe que a gente está no lugar errado? Que os filhos são que estão mandando, ou que, já que o marido não faz nada, eu tenho que ir lá, a esposa tem que ir lá e fazer, tem que ocupar aquele espaço. Essas coisas todas, né? É interessante você perceber que está tudo previsto na palavra de Deus. É muito claro, muito óbvio lá como é que Deus arruma as coisas. A gente ontem só ensaiou um pouco esse assunto, mas a Bíblia está recheada desse tipo de orientação bem clara de você assumir de verdade a sua posição. Não é interessante que Deus, quando cria o homem e a mulher, ele trata das regras com o homem. Claro que a mulher está envolvida naquele assunto, mas quando a coisa dá errado, quando a mulher, né, ouve lá, conversa com a serpente, o pecado acontece e os dois se envolvem naquilo, Deus não procura a mulher, ele procura o homem com quem ele tratou a questão. E é curioso para mim entender que eu não estava lá, né, você também não, a gente não sabe como é que essa história aconteceu. Mas, pelo menos, você pode imaginar aonde que Adão devia estar enquanto Eva estava conversando com o pecado. Né? Aonde que ele estaria? E eu não sei, a gente não sabe, talvez estivesse trabalhando em algum lugar, talvez estivesse descansando, mas existe algo que fica impresso ali. E que é frustrante, mas é uma realidade. E acho que todos os homens e mulheres, em geral, concordam com isso. Não é 100%, mas a grande maioria dos homens, nós homens, temos uma tendência, não estou dizendo que você é, nós temos uma inclinação de sermos espiritualmente preguiçosos, de preferirmos que a esposa, que a mulher tome as decisões espirituais da casa, de que ela assuma essa responsabilidade. Quantos homens não vão à igreja porque estão tranquilos que a esposa vai? Está tudo certo, eu deixo ela na porta da igreja, pego ela no final e a casa está tranquila, está segura, porque a minha mulher está sendo esse pilar espiritual. E ainda falam com orgulho, né? Assim, não, minha mulher é a coluna lá de casa. Eu fico assim, está tudo errado, amigo. Né? Deveria ser você com a sua esposa. Exatamente. E quando o pecado acontece, essa não era a minha pregação hoje, mas vamos lá. Deus fala com o homem, trata com o homem, e a mulher, ela tem uma conversa com a serpente. Enquanto o homem tem uma tendência de ser espiritualmente
apático e preguiçoso, a gente tem que se esforçar, às vezes, para ser o iniciador. Deus, quando cria a mulher, fala assim, far-lhe-ei uma auxiliadora. Então, Deus deposita na mulher algo sensacional, que é uma unção perfeita para completar, para terminar, né? Para ser aquela que vai consumar a questão. E me perdoe se você não concorda comigo, não tem problema nenhum, mas eu acredito que Deus colocou no homem uma unção para ser o iniciador. Eu inicio, ela termina. Eu começo, ela completa. Quando o pecado acontece, é porque a mulher também tem, e eu não sei explicar porquê também, mas da mesma maneira que um homem, mas uma inclinação de ser a iniciadora. Deus planejou que fosse o contrário, que ela fosse aquela que completa. Então, quando a mulher vê, já que esse homem está, sei lá, fazendo o quê, eu vou resolver essa questão aqui. E ocupa um espaço, como a Rafa acabou de colocar, que está vago muitas vezes. Mas a pergunta é, será que, porque está vago, eu devo ocupar aquele espaço? Porque quantos casais estão aqui? Não levanta a mão, vai ser péssimo se você levantar a mão agora. Quantos casais nós temos aqui? E isso aconteceu. Não, meu marido não fez, eu fiz e nunca mais parei de fazer, porque ele não vai fazer nunca. E eu tenho que assumir aquilo e nunca mais. A minha responsabilidade virou a sua responsabilidade, embora talvez originalmente fosse dele. O que eu estou querendo colocar? Que Deus estabeleceu para nós um papel bem específico, mas que não acontece automaticamente. Não é natural para nós. Lembra que ontem a gente mencionou, maridos, amai as vossas mulheres. Mulheres, sede submissa, ou seja, tenham respeito pelo seu marido de colocar ele nessa posição que Deus colocou lá para ele. Não existe, como a Rafa colocou, um superior ao outro. São responsabilidades diferentes, papéis diferentes, e um ajuda o outro. Um começa, o outro completa. Você sabe por que na Bíblia está escrito isso? Se a gente naturalmente fosse capaz de amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, se para toda mulher fosse a coisa mais fácil do mundo se submeter ao seu marido, pelo contrário, são as duas coisas mais difíceis que existem. Se fosse natural, não precisava nem estar escrito na Bíblia. A gente ia fazer. Mas a Bíblia, quando Deus coloca isso para mim e para você, Ele está dizendo, é nessa hora onde você vai ser mais tentado. Onde você vai ter que se matar, para se cumprir aquilo ali, porque não é simples, não é fácil, exige um esforço. O que a gente está querendo dizer? Assumir o seu papel, a sua posição, nunca vai acontecer se você não for intencional, se você não decidir. É curioso porque a gente fala isso nessa igreja, em qualquer outra igreja, em qualquer ambiente, as pessoas não lembram disso. Mas para você ser qualquer coisa na vida, você tem que estudar. É ou não é? Se você quiser ser um médico, se prepara. São alguns anos de faculdade, residência, qualquer outra coisa. Se você quiser ser um bom engenheiro, um bom advogado, qualquer coisa. Se você quer ser bom em alguma coisa, você tem que aprender a respeito daquilo. E a gente acha que relacionamento não. Não precisa aprender. A gente vai simplesmente viver e vai reproduzir o que a gente viu nos outros. Você está lascado. Você vai reproduzir um monte de coisa errada. Você sabe como é que a gente aprende relacionamento? Deus escreveu um livro para falar a respeito disso. Deus deixou uma carta de amor para os seus filhos explicando o relacionamento. Então, para a gente, mais uma vez, você não vai conseguir ser o marido, o pai, a esposa, a mãe, o filho, que você deveria ser se você não aprender relacionamento. É fundamental que a gente seja intencional em relação a isso. E voltando lá à questão dos casais recasados, é lembrar desse seu lugar também. Você que está se casando com uma pessoa que já tem filhos, por favor, não entre em competição com os filhos pela atenção dessa pessoa. Você não está no mesmo nível dos filhos, vamos lembrar disso. Você é o adulto da história, Então, às vezes, tem mulher que casa de novo, já tem filho, e arrumou, foi outro filho, mais velho. Porque o cara entra e começa a querer ser tratado igual aos filhos, ou da mesma forma, ou ter a mesma atenção. Gente, são amores diferentes, se a gente puder falar assim, de homem e mulher, muito diferente do que em relação aos filhos. Não é melhor, nem pior, nem maior, nem menor. São amores diferentes. Então, lembra disso. Se você vai entrar num relacionamento que já tem filhos, primeiro, lembra disso. Vê se você realmente está afim de entrar nessa, de receber o Kinder Ovo com o brinde, se vai ser legal para você. Não, eu estou numa boa, eu também já tenho outros filhos e já estou. Isso é uma coisa que, na minha cabeça,
ótimo, eu gosto de lidar com criança, adolescente, com jovem, seja lá o que for. Mas, se você não quiser, né, e se você parar para pensar bem, falar assim, eu não acho que é isso que eu queria para a minha vida, não tem problema nenhum você não querer ir à frente com o relacionamento. Se tem algumas situações ali que você... Enquanto não casou, né? Enquanto não casou, né, gente? Porque depois que casou, se você casou, você escolheu, agora você se vira para dar certo. Amém. Deus abençoe a todos. A gente pode ficar até meia-noite hoje, porque a gente nem começou. Mas vamos lá. Começou A gente falou ontem sobre isso. Em algum momento a gente pode falar. Você quer falar agora? Acho que quando a gente começar a tratar disso aqui, a gente vai falar. A base que a gente tratou com você ontem é esse versículo: amem-se uns aos outros. Quando Paulo escreve, e ele pensa assim, como é que eu posso falar para marido, para esposa, especificamente sobre família? Paulo vai lá em Jesus, e se você ler com cuidado o Novo Testamento, você vai ver que ele se repete frequentemente, especialmente as cartas de Paulo. Leia com muita atenção lá. Ele sempre vai falar para você, Deus ama você. O amor dele é tão grande, é incondicional, você não precisou fazer nada, ele fez tudo e está pago. E é isso que a gente cantou hoje aqui, é de graça em graça, glória a Deus. Aí depois ele começa a falar, agora que você entendeu isso, começa a fazer algumas coisas. E Paulo fala sobre comportamento, sobre transformação, sobre mudança, correção. Correção é muito importante. E a gente fica pensando, né, que, não, já que Deus me ama desse jeito, será que eu preciso corrigir alguma coisa? Sim, porque Ele te ama, você entende, né, que a maneira como você responde a Ele é ajustando a sua vida. E ele vai sempre apontar para a mesma coisa. Por que que você deve amar alguém? Por que que você deve tratar bem qualquer pessoa? Por que, Paulo? Por que, João, Tiago? Por que que eu devo perdoar alguém? E a resposta sempre é a mesma. Nunca foi porque a pessoa merece. Porque ela é filha de Deus também, né? É porque você também erra. Não, a resposta sempre foi e sempre vai ser: você deve fazer porque Deus, em Cristo, fez por você. E todo o Novo Testamento parece que se resume nisso. João 3,16, Deus amou de tal maneira que entregou o seu Filho para que você fosse salvo, tivesse vida eterna. 1 João 3,16. O que diz lá? Do mesmo jeito que Ele morreu, por causa do que Ele fez, nós também devemos nos entregar uns pelos outros. Não é interessante? E ao tempo todo isso se repete. Então, quando a gente falou disso, eu queria que você lembrasse, você nunca vai honrar o outro porque o outro merece. Claro que ele pode até merecer, mas no final das contas é porque Cristo fez por você. Amem-se uns aos outros com amor fraternal, tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios, em outras passagens que a gente leu, assim como Cristo fez com você também. Eu acho que é isso aqui, sujeitem-se, né, uns aos outros por temor a Cristo, por causa dele. Então, quando eu decido fazer isso, e nunca foi fácil, nunca vai ser. Pastor, mas está escrito na Bíblia que a mulher que tem que se sujeitar ao marido. Sim, é o versículo que vem depois desse. Mas antes, está dizendo para eu também fazer isso. Para marido, mulher, filhos, pais se sujeitarem uns aos outros. Está todo mundo vivo aí? Amém? É uma responsabilidade que você tem que lembrar de ter, né? Então não é fácil para mim, não é fácil para Rafa, não é fácil para ninguém, mas uma vez que eu decido fazer isso, sujeitem-se uns aos outros. Não é porque ela é linda e maravilhosa, embora ela seja. Não é porque eu sou apaixonado, não é porque a gente está casado, é por temor a Cristo. Se você está aqui me ouvindo e você não é crente, você pode fazer o que você quiser com isso, né? Pode ser útil para você, mas se você, quantos aqui são de Jesus? Diga amém. Você não tem escolha. Se Ele é o teu Senhor, você não é mais o teu Senhor. Se Ele é o teu Senhor, por temor a Cristo, nós tomamos essa decisão em casa, na família e talvez em outras esferas também. Hoje a gente quer, antes de você voltar para casa, falar sobre uma coisa super fácil de praticar, extremamente complicado. É fácil de entender, difícil demais de fazer. E a gente quer falar sobre dívida. Quem tem dívida? Não. A gente queria que você compreendesse o nosso assunto hoje como dívida. Você sabe o que a dívida faz? Suponha que eu emprestei a você uma grana. Eu emprestei a você um valor considerável.
R$5.000, vamos colocar assim. Falou, André, assim que eu receber, eu acerto contigo. Tá tranquilo, meu irmão, tá beleza. E aí passa um mês e eu penso, bom, fulano já deve ter recebido. E você não me liga. Aí a gente se encontra em algum lugar e fala, André, cara, fica tranquilo, eu não esqueci de você não. Mas deixa eu te falar, atrasou lá, você não me ligou, não me mandou mensagem, né? Atrasou meu pagamento, mas sem erro. No finalzinho do mês está lá na tua conta, tá? Me dá os dados aí, vou depositar. Tá tranquilo, tá beleza, já entendi. Passa mais um mês, e a coisa fica estranha entre a gente. E você evita as minhas ligações. E se a gente se encontrar no supermercado, você vai fugir, porque tem alguma coisa não legal entre a gente. O que não está legal entre a gente? A gente tem uma dívida. E relacionamentos, em geral, eles trazem esse componente. Quando existe uma dívida, tem algo no meio do caminho, tem algo bloqueando aquele relacionamento. E grana é um bom exemplo, dinheiro é um bom exemplo para você entender o que eu estou falando, porque eu sei que você já deve ter experimentado isso. Alguém te deu um calote, ou então você deu um calote a alguém, mas acontece com todo mundo o tempo todo. Mas eu queria que você entendesse que existem muitas outras coisas no nosso relacionamento que se tornam dívidas. E o que a dívida faz num relacionamento de família é separar, é se colocar entre as pessoas da família. Marido, esposa, frequentemente, pai e filho, mãe e filha, irmãos, muitas vezes tem uma dívida que não foi paga. É horrível quando a gente não consegue pagar uma dívida. E certas dívidas são tão impossíveis, né? são tão difíceis ou são impossíveis da gente pagar, que você só tem duas opções: viver desse jeito com aquela dívida ou pedir para a pessoa cancelar aquela dívida. E é disso que a gente queria falar com você, sobre a maravilha na família, né, do cancelamento de dívidas, que nunca foi fácil, nunca vai ser, mas é uma chave espiritual que Jesus deixou para nós. Você quer falar, amor? Vou botar o próximo aqui, então. A gente colocou da seguinte maneira, se você ler, eu perguntei se você é de Jesus, se Ele é o teu Senhor. Jesus nunca pediu que a gente cancelasse dívida, que a gente perdoasse. Ele mandou que a gente fizesse isso, né? Ele determinou que a gente fizesse. É sempre uma ordem, é sempre um imperativo, é um mandamento, mas nós decidimos. E é curioso, porque Ele é o meu Senhor, mas eu desobedeço. Ele quer que eu faça, mas eu não vou fazer. E quando eu decido não perdoar, naturalmente nós vamos ter consequências que você não pode nem botar a culpa em Deus. Simplesmente nós abrimos essa porta. A nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, muitas vezes fica parada, estacionada, ou até decai, né? Até a gente começa a experimentar uma outra qualidade de vida, a gente não sabe explicar por que certo. Até no nosso corpo, às vezes, a gente sente. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que, depois que perdoaram, foram curadas. Você também já deve ter ouvido, né? A gente sabe que isso acontece. Então, se Jesus entrasse aqui agora, pegasse o microfone, ia ser fantástico, né? E ele chegasse para você e falasse: gente, eu só tenho uma mensagem para vocês hoje, aquela que eu falei lá atrás, aquela que eu revelei com meus braços abertos, com cravos nas minhas mãos, com cravos nos meus pés. Eu só quero essa mensagem hoje, que ali todas as suas dívidas estavam sendo canceladas. E quantas vezes ele repete: assim como Cristo perdoou, perdoe também. E ele dá exemplos sensacionais, ele conta as histórias mais incríveis, as parábolas que ele fala para tratar de perdão, são, para nós, suficientes. Já falou tudo o que tinha que falar, não tem como fugir, não tem como escapar, mas Jesus, você sabe o que fizeram comigo, você sabe, né, o tamanho da ofensa que eu sofri. Não é fácil, ele nunca disse que é fácil, e ele provou muito bem que não é fácil, até onde ele foi para pagar um preço. Se ele fizesse isso, eu acho que todo mundo aqui ia cair no chão e dizer: amém, eu me rendo, me perdoa, Senhor, eu vou mudar, eu estou arrependido, eu vou resolver isso hoje, eu vou ligar para aquela pessoa. Deveria ser suficiente. Mas eu e a Rafa, a gente anotou algumas coisas, só para fazer você pensar que, mesmo você sabendo o que Jesus quer de você, existe uma força imensa dentro de nós,
que provoca uma resistência muito grande. Então, se alguém está te devendo, se alguém feriu você, se alguém ofendeu você, se alguém machucou mesmo você, e às vezes pior, às vezes, me feriu, me machucou, mas eu perdoei, está tudo bem. Agora, fere a minha esposa, fere os meus filhos, aí fica complicado para eu perdoar você mesmo. É quando a coisa fica pior, muitas vezes. Eu percebi isso na minha vida, porque eu sempre me achei o cara que tem a maior facilidade do mundo de perdoar. Até o dia que mexeram com meu pai. E mexeram feio. Ele foi parar no hospital, quase morreu. E aquilo se tornou para mim uma dívida impossível de pagar. A pessoa que fez aquele mal se tornou alguém que eu não conseguiria nunca perdoar. Até o dia que Deus falou bem claro no meu coração. O que eu já deveria saber, afinal de contas eu prego sobre isso. Mas Ele falou comigo, pessoalmente. E eu falei, não, eu não vou carregar isso não. Deus sabe, Mas eu sei, junto com você, ninguém melhor do que Jesus sabe como isso é difícil. A gente queria ajudar você a enxergar algumas coisinhas antes de você voltar para casa de porquê. E às vezes também você está do outro lado da história. Não é a pessoa que está esperando o perdão, que a outra pessoa peça perdão. Mas às vezes você é a pessoa que causou uma mágoa, uma ferida em alguém. E você carrega essa culpa, essa dor, e às vezes tem dificuldade também de pedir esse perdão, porque acha que é humilhante, porque acha que não tem necessidade. Mas eu acho que quando a gente pensa no quanto o relacionamento com aquela pessoa vale a pena, quanto a gente ama aquela pessoa, é o que vai realmente colocar assim, não, isso aqui vale a pena, esse preço, pagar esse preço. Tudo tem um preço, gente, na vida. Tudo tem um preço. Às vezes é financeiro mesmo, e às vezes são preços emocionais, ou assim, de você ter que se colocar numa posição que você tem que parar para pensar. Eu estou disposto a pagar esse preço, fazer esse sacrifício, Dependendo do seu relacionamento com a outra pessoa, a consideração, o amor que você tem pela outra pessoa, eu queria que você pensasse nisso. Vale a pena, sim, você procurar, você ser a pessoa a tomar a iniciativa. E muitas vezes a gente também está desse outro lado, A gente passa na vida pelos dois lados dessa história, do perdão. A pessoa que precisa pedir perdão e a pessoa que também gostaria de que alguém pedisse, para eu poder conseguir. Tem gente que só consegue perdoar se a pessoa vier pedir o perdão. E se a pessoa não está mais aqui? Se não tem mais como, não tem comunicação, você vai ficar carregando aquilo para a vida inteira? É muito ruim, gente, você carregar essa mágoa, rancor, e ter relacionamentos também com as pessoas baseados em culpa, de coisas que você esconde, suas, coisas que você guarda, os segredos de família, que a gente lembrou de falar um pouquinho também. Toda família tem os segredos. Toda família. A minha não. Não. Toda família é um pouco maluca, ou muito. Ninguém de perto, ninguém é normal. A gente já aprendeu isso. Toda família tem os seus segredos, mas existem segredos que podem destruir relacionamentos. Você guardar aquilo ali, Pode destruir um casamento, pode destruir. Por quê? Para você manter um segredo, muitas vezes você tem que mentir. Para você guardar aquilo ali, vai ter situações que você vai ter que mentir. Gente, toda família tem um tio bêbado, Tem uma tia maluca, mesmo, aquela que passa vergonha em festa, que fala bobagem. Toda família tem essas pessoas que a gente tem que amar mais. Tem que se esforçar para amar mais. Mas o que fica... Às vezes a tia é a própria, Não, primeiro a gente tem que olhar para a gente, sempre. Toda família tem os seus problemas, mas quando esses problemas se tornam segredos de família, isso pode trazer muitas coisas ruins para as próximas gerações até. E às vezes a gente fica assim, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com maldição hereditária? Gente, não tem nada a ver com isso.
é simplesmente o que você transmite para a próxima geração ou não, com o seu comportamento, com a sua maneira de agir. Então, nunca chegue para uma criança ou para um filho e alguma coisa séria e fale assim, esse vai ser o nosso segredinho, tá? Gente, fazer segredo, que vai ter uma festa surpresa, então, esse é o nosso segredo. Mas é até daqui a pouco, acabou, né? Agora, assim, olha só, existem crianças ou pessoas já mais velhas que foram abusadas, que passaram por situações, às vezes, muito difíceis, mas que o outro, por ser familiar, né, por ser alguém muito próximo, chegava e falava, olha, esse vai ser o nosso segredo, tá? Não pode contar para ninguém. Imagina você viver com um segredo desse para o resto da vida. Isso destrói, né, uma pessoa. Então, num relacionamento, a gente tem que fazer de tudo para ser mais transparente possível. E que não tem problema a gente se expor para os nossos familiares, né? Não, realmente, o meu avô, ele era mó safado aí, pegava as mulheres todas, não sei como é que a minha avó aguentou. Né? Esses assuntos, gente, vão surgir em algum momento. A verdade vai surgir. Às vezes vão explicar algumas coisas também, né? Exatamente, exatamente, porque a história se repete. Se a gente não cuida, a história se repete mesmo. Quando você vê... E eu acho interessante quando as pessoas dizem assim, eu não sei de onde esse garoto tirou isso. Vai conhecer a história da família, né? Tem muito a ver. Não, é porque eu tenho um primo que é viciado em drogas e tal, mas ninguém sabe. É aquele primo mais escondido, assim. Ninguém na família nem fala muito com ele, porque é uma vergonha, né, para a família, todo mundo ficar sabendo. Gente, todas as famílias têm problemas. E quanto mais verdadeiro e transparente a gente for nos nossos relacionamentos, mais curados nós vamos ser. Mais saudáveis os nossos relacionamentos vão ser. E, às vezes, segredos dentro do casamento. Né? Você que, de repente, já está casado há algum tempo e se casou com segredos. Já se casou, já veio já com uma história de coisas que... Não, isso eu nunca posso falar para ele ou para ela. Eu queria que você hoje pensasse bem. Se você escolheu casar com essa pessoa, a gente tem que confiar também no amor que a outra pessoa tem, né, com a gente. E falta, às vezes, intimidade entre um casal, às vezes, de casamento antigo. As pessoas não têm intimidade. Não, e disso eu não posso conversar com meu marido. Isso eu não posso falar. E fala, às vezes, com amigas, né, com outras pessoas. É uma coisa diferente você ter amizade com outras mulheres, ou, né, no caso do homem, com outros homens, tudo bem. Mas o seu marido e a sua esposa, eles têm que saber das coisas que são importantes realmente. Né? O que realmente importa, o que de repente aconteceu e você nunca quis contar isso para ninguém, por quê? Isso vai me humilhar, isso me faz lembrar e eu fico triste. Dentro de um casamento não pode haver segredos. Às vezes o segredo destrói o relacionamento, porque, gente, a verdade sempre aparece. Um dia ela aparece. É impressionante, né, como a gente vê isso. A gente vê muito, muito isso acontecer. Pessoas que escondem coisas e guardam. Mas chega uma hora que não tem jeito. Ou vem através de uma denúncia, ou alguém que viu fulano com a outra lá não sei aonde, e aí todo mundo fica sabendo, e aí? Acabou, né? Então, assim, que a gente não tenha esses segredos, principalmente entre o casal, que vocês consigam ter um relacionamento que é transparente, que ele me conhece, que eu conheço, e a gente vive num tempo hoje que tem muito assim, não, eu tenho a minha privacidade, eu tenho que ter minha privacidade. Eu não sei, tem gente que tem senha no celular que o marido não sabe. O marido não pode abrir, ou a mulher não pode abrir o celular, não pode pegar no celular do outro, porque isso aí vai dar uma briga horrorosa. O que você tem ali que ele não pode ver, ou que ela não pode ver? É alguma coisa estranha, né? É um segredo, né? Então, assim, vamos repensar os nossos relacionamentos, essa questão de privacidade entre casal. Acho bem complicado, né? Você ter senhas e que o outro não pode saber, que o outro não tem acesso, ou que a mulher não tem acesso.
E, assim, é engraçado que quando a gente, né, não tem nada disso, eu nunca pego o celular dele para nada. Só se eu precisar. O seu está mais perto aqui, quero tirar uma foto. Nunca, nunca. Porque a gente tem essa confiança um no outro. Tem casal que a esposa, né, vou tirar uma foto, o homem quase perde o fôlego. Porque não sabe o que ela vai encontrar. Exatamente. Ali, né? Mas o que eu, particularmente, e a Rafa falou ontem, né, a gente pode só jogar a bomba embora, que a gente não é dessa igreja, está tudo certo. Eu, particularmente, acredito, de todo o meu coração, que se eu tivesse que fazer em ordem o maior inimigo do casamento, e talvez da família, eu não sei quem que você diria que é. É o diabo. É a falta de comunicação. Eu coloco lá no topo segredos, como o maior inimigo do relacionamento, o maior inimigo do casamento. E enquanto a Rafaela estava falando, eu pensei, talvez algumas pessoas, porque infelizmente é mais comum do que a gente pensa, se eu contar essa verdade para minha esposa, se eu contar essa verdade para o meu marido, acabou. Nosso relacionamento está... Ele vai se sentir extremamente ferido. É porque você acha que ele não já está, mas já está ferido. O que quer que tenha acontecido já foi suficiente. Mas enquanto não sabe, é maravilhoso. Eu concordo que, né, talvez em algumas situações, em alguns casos, não tem necessidade de se falar certas coisas, mas a gente está colocando o seguinte, se existe um segredo, isso é como se fosse uma doença que está escondida em você, e chega uma hora que os sintomas todos vão aparecer. E a alternativa, eu não vou contar, porque se eu contar, vai ser pior. A alternativa é viver com aquele segredo, e você acha que vai ser melhor. Na verdade, não é. E eu sei muito bem que passa pela nossa cabeça, né? Não, eu não posso fazer isso, ela nunca vai me perdoar, ou ele nunca vai me perdoar. É possível. Mas, mais uma vez, a alternativa pode ser muito pior. Né? Mas se ele ama de verdade, ou se ela ama de verdade, não existe melhor oportunidade para isso. A gente, como eu disse, né, sabe que isso é muito fácil a gente falar, é extremamente difícil de praticar, e talvez não acontece porque você ouviu uma mensagem na igreja, mas vai acontecer quando o Espírito continuar falando no seu coração e mostrar para você que você talvez seja inútil, né, guardar algo escondido lá dentro no escuro, onde é infalível que em algum momento uma luz vai jogar lá e vai mostrar exatamente o que está acontecendo, porque está crescendo dentro de você. Não vai ficar pequenininho para sempre, está crescendo, crescendo, e acaba se mostrando em algum momento. E é disso que a gente queria falar antes de você voltar para casa, como é que você trata, não apenas por causa de segredo, mas quando qualquer dívida acontece, quando qualquer ofensa acontece. A gente já falou, né, como é que Jesus trata dessa questão. Eu queria parar para pensar com você. Se você hoje é uma daquelas pessoas que diz, André, eu já ouvi mensagens sobre perdão 1000 vezes, mas eu queria dizer que eu tenho dificuldade de perdoar. Eu conheço pessoas, muita gente, né, que já falou isso para mim. Eu não consigo. E essa é uma expressão que a gente usa para tentar, né, expressar o que está no nosso coração. Ela nem é muito verdade, eu não consigo. Conseguir é uma questão de habilidade, né, de capacidade, que essa pessoa está querendo dizer, mas não tem coragem de dizer, eu não quero. Não quero mesmo. Por quê? Porque a dor foi muito grande. E só de pensar em perdoar, a dor aumenta. Parece que eu revivo aquele mal que foi feito contra mim. Então, a gente vai dar tempo, vou tentar. A gente colocou aqui, por que nós, acho que eu apertei o botão errado, por que nós resistimos a perdoar, perdão. E a gente colocou alguns pontos para você, só para você pensar a respeito. Hoje, eu acho que só se o Espírito Santo falar ao seu coração, você vai praticar isso. Quem sabe vai acontecer. Mas se você só pensar nisso hoje, vai ser muito legal. Por que nós resistimos perdão? Primeiro, porque pensamos que se perdoarmos, o outro vai manipular a nossa vida. A gente talvez não faça isso tão conscientemente, mas a gente pensa, eu fui ofendido, foi feito um mal contra mim, e eu simplesmente perdoo, eu estou dando controle da minha vida. Só que é o contrário. Quando você não perdoa, é que a outra pessoa está controlando a sua vida. Exatamente. Quando você perdoa, você assume o domínio daquilo. Você escolhe fazer aquilo. A gente não pensa dessa maneira. Mas, sim, existe um caráter de perda. Aliás, é engraçado que a palavra perdão começa com perda. Porque é uma perda grande. É uma perda grande. Quando eu... agora que eu entendi a piada. Perdão.
Mas eu acho que tem sempre esse sentimento. Eu lembro de uma querida amiga minha que disse isso, e ela estava falando com outra pessoa, e eu ouvi e falei, olha, quando você perdoa alguém, o sentimento é de perda, você está perdendo alguma coisa. Mas é uma ilusão. Na verdade, você está ganhando muito mais do que parece que você está ganhando, né? Você está perdendo muito menos do que você acha que está perdendo. Então, a gente tem essa impressão. Número 2, por que nós resistimos ao perdão? Porque pensamos que, escolhendo o caminho do perdão, estamos desistindo da justiça. O que tem? Claro, né, a gente faz esse cálculo. Quando alguém comete um crime, tem que ser preso, né? Quando alguém faz, né, viola lá uma lei, quebra um princípio, não vai pagar por isso. Nós ignoramos o fato de como é que Deus faz as coisas. Em primeiro lugar, é praticamente impossível que alguém faça alguma coisa errada e não pague alguma coisa. Mesmo que você nem veja, mesmo que você nem perceba. Né? Mas a gente tem essa impressão, não, se eu perdoar, eu estou desistindo de que aquela pessoa pague o preço. Você sabe quem é você nessa história? Você não é a pessoa apenas que sofreu, você não é apenas a vítima, você se torna o juiz. E você decide, eu vou ser o agente de justiça. Enquanto eu me manter com o meu rancor, enquanto eu manter a minha dor aqui sendo quem vai dominar e decidir na minha vida, essa pessoa está presa. Em algum nível, pelo menos a gente acha. Né? Pelo menos a gente tem essa impressão de que a gente está conseguindo segurar aquelas pessoas. Na verdade, a gente que está aprisionado, mas a gente tem a impressão de que a gente está prendendo o outro. E muitas vezes a outra pessoa não está nem aí. Está vivendo a vida dela bem, né? Assim, aparentemente bem, não está nem lembrando do que aconteceu com você, e a gente tem essa ilusão de que a gente ainda está fazendo ela sofrer alguma coisa. Não. Isso é bem parecido, porque achamos que significa abrir mão do nosso senso de amor próprio. Quando você já deve ter visto isso, né? Quando uma pessoa, a maioria de nós é assim, a maioria, não se sinta, né, de maneira nenhuma, eu estou pegando alguns aqui, a grande maioria, nós temos uma certa insegurança na vida, e nós, às vezes, temos uma autoestima que não é tão alta assim, né? É baixa, e muitas vezes a maneira como as pessoas nos tratam, às vezes nos desgasta. Você já viu aquela pessoa que chega uma hora que explode, né? E de repente, agora, ninguém mais vai me fazer de bobo. Agora, né, ninguém me segura. E acontece alguma coisa assim, essa pessoa tem a impressão, não, se eu perdoar, eu estou perdendo tudo que eu estava começando a construir, que é a minha posição de segurança, que é quem eu sou de verdade, né? E a gente confunde uma coisa com a outra. E a gente percebe valor, que nós nos tornamos mais valorosos quando nós assumimos uma postura de dizer, não, ninguém vai me passar para trás. E é ótimo que você pense assim, mas uma coisa é, se já aconteceu, se alguém já lhe feriu, a decisão de liberar aquela pessoa, a decisão de soltar ela, né, de perdoar, é realmente o que produz valor na sua vida, e não o contrário. Como é importante a gente começar a repensar isso. 4, por que nós resistimos ao perdão? Porque a nossa natureza carnal, por si só, ela pensa em si mesma. Ontem a gente falou um pouco sobre isso, né? Amar o outro não é automático, não é natural. Eu amo o que a Rafa faz eu sentir. Eu amo como ela me faz bem. Naturalmente, eu sou assim. Então, se eu não pensar nela, se eu pensar só em mim, eu consigo amá-la, eu consigo ter sentimentos, eu consigo gostar da companhia dela, eu consigo gostar do carinho dela, eu consigo gostar, mas tudo porque produz algum benefício para mim. Lembra que a gente falou ontem? Amar de verdade é quando ela sente amada. Não quando eu acredito que eu amo apenas, mas quando ela percebe, né, a maneira como ele age comigo, me valoriza, né? Me coloca nessa posição mais alta. A nossa natureza não é uma natureza altruísta, que pensa no outro. A gente pensa assim mesmo. E, curiosamente, isso aqui é meio louco, porque se a gente, no nosso egoísmo, entendesse qual é o benefício que a gente traz quando se perdoa, quando perdoa, esse egoísmo poderia ser até a nosso favor. Porque, afinal de contas, quando você perdoa o outro, você não sabe mais quem é o grande beneficiado, no final das contas. Não sei se eu me fiz entender, mas esse sentimento que é errado, egoísta, né, egoísmo, pode produzir também em você esse pensamento, espera aí, eu não quero que ninguém fique dominando a minha vida,
Eu lembro que sempre que eu falo de perdão na igreja, eu lembro desse exemplo. Eu não demoro um pouco para fazer essa ilustração, então não vou fazê-la aqui, mas eu convido sempre duas pessoas, poderia convidar duas pessoas, o Léo, o pastor aqui, né? E colocar aqui em cima e falar, olha, eu quero que você pegasse essa pessoa aqui nas costas, com os seus braços e carregasse. Aí eu peguei sempre uma pessoa menor e outra maior, e a maior era carregada. Maldade, né? E eu, vai até ali, é só uma ilustração, tá legal. Aí agora volta. Eu sei que era maldade, mas eu falava, até o cara ficar cansado, né? E eu olhava para pessoas rindo na igreja, falando, e eu olhava para a pessoa e falava, gente, é exatamente isso que acontece quando você não perdoa alguém. Você carrega essa pessoa para onde quer que você vá. Você tem a impressão de que você está, né, fazendo algum mal a ela, mas você que está se cansando, você que está ficando exausto, você que está sofrendo, você que está, né, tendo que lidar com o ônus do que você mesmo não quer soltar. Você mesmo não quer liberar. Porque nós somos naturalmente egoístas. Por que nós resistimos ao perdão? Porque achamos que perdoar significa não colocar limites. Né? Se encaixa dentro do que a gente está falando. Não, eu preciso colocar limites. Então ninguém vai fazer isso comigo. Existe o colocar limites, né, nos relacionamentos. Às vezes você vai entrar numa sociedade com uma amiga e essa amiga vai e te passa a perna, né, financeiramente. Vamos pensar um pouco assim. Você tem que chegar um momento, né? Não, eu vou perdoar essa pessoa. Perdoei. E perdoar mesmo, né? Mas aí, daqui a algum tempinho, chega essa mesma amiga, sem você ter notícia assim, se ela mudou, né? Se as coisas aconteceram, chega essa mesma amiga, aí, vim propor uma sociedade com você. E aí? Né? Às vezes a gente também a gente coloca os nossos limites para se proteger. Você não precisa se expor totalmente. Quando você perdoa, você fica vulnerável, sim, mas você não precisa repetir o mesmo erro com aquelas mesmas pessoas. Em nome do perdão, né? Sim. Não, porque você pode ficar com uma crise. Poxa, eu perdoei mesmo? Porque agora, né, se eu perdoei mesmo, eu posso aceitar. Muitas vezes, não sempre. Você perdoar é maravilhoso e é divino, mas você voltar a aceitar a mesma proposta de alguém que te enganou é só burrice. Né? Muitas vezes. Às vezes, não. É interessante que Jesus é o nosso exemplo máximo e, com certeza, é raro a gente ver um caso semelhante, mas acontece. O cara que negou ele 3 vezes. Um cara que... né, negou você 3 vezes, que disse que não te conhece, que não quer nada com você, que te traiu em algum nível, você chama para perto, depois que você perdoou, está tudo certo, mas não vai trabalhar mais contigo. Né? Mas Jesus bota o cara como chefe da parada. Né? Só Jesus mesmo. Só Jesus, não. Talvez. Mas olha só, ela colocou muito bem, só Jesus mesmo, e só Jesus mesmo para te inspirar a fazer o mesmo. Se vocês estão numa igreja aqui que exala isso, vocês sabem que a resposta da maioria das nossas perguntas é ser dirigido pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo te dirige a dizer não para alguém, você deve dizer não. Mas se ele te disser sim, eu quero que você dê mais uma oportunidade, você vai saber que é dele. Né? E dificilmente você vai cair numa armadilha. Mas isso faz muito sentido no seu dia a dia, nos relacionamentos que você tem. Por que nós resistimos ao perdão? Esse eu gosto muito porque nós confundimos perdão com reconciliação e esquecimento. Alguém disse há muito tempo atrás que perdoar é esquecer. Não é verdade. E é muito importante que você lembre disso. Quantos aqui já foram seriamente feridos? Levanta a sua mão. Levanta bem alto. Você sabe por que você levantou a mão? Porque você não esquece. Você pode ter perdoado. Mas esquecer é outra história. Se eu quiser... eu consigo fazer você lembrar do que fizeram, e você sente a mesma dor de novo agora. Então eu não perdoei? Não. Esse é um pensamento que a gente precisa finalmente se libertar. Porque eu ainda me lembro, porque eu sinto dor. Nós fazemos essa ligação íntima de que perdão tem tudo a ver com o que eu sinto. Nada poderia ser mais fora da realidade. Vamos voltar para aquele exemplo? Você está me devendo 5.000. E eu tenho uma nota promissória, né, para você lá, 5.000, está aqui. E você,
Você chega para mim e fala, André, eu tentei, eu fiz de tudo, a verdade é que eu não consigo pagar você. E eu nem sei o que te falar, mas eu vim te perguntar, você pode cancelar essa minha dívida? E eu tenho a opção de dizer não, é verdade. Ou eu tenho a opção de dizer ok, e eu pego aquela nota e eu rasgo. E agora você não me deve mais nada, é uma decisão que a gente tomou. Eu faço isso pela fé, não eu faço isso porque eu quero, eu faço isso por uma decisão pessoal. Aí, passa a semana, chega a semana que vem, aparece uma oportunidade maravilhosa para eu pagar rapidamente, resolver um problema meu. Quanto que eu preciso? 5 mil. Adivinha de quem eu lembro? E dói a beça. Fulano estava me devendo. Mas não está rasgado o negócio? Você me deve alguma coisa? Zero. Eu posso sentir o que for, que a minha decisão de perdoar resolveu aquela questão. É isso que a gente precisa se libertar de uma vez por todas. Enquanto a gente entender que sentimento é que eu vou perdoar quando eu sentir, você vai ser escravo disso a vida inteira. Quantas pessoas são dirigidas dessa maneira? Enquanto eu não sentir, eu não faço. Jesus nunca convidou você a sentir nada. O mandamento máximo dele é que você ame como ele amou. Ele não falou nada de sentir. Você lembra quando ele está na cruz falando, Pai, perdoa, você acha que ele está sentindo alguma coisa boa? Está cheio de amores por mim e por você? Não, está pagando um preço alto, dor em todos os níveis, espírito, alma e corpo. Não tem nenhum sentimento bom necessariamente ali. Mas ele não está fazendo sacrifício por amor a mim e a você? Então, eu acho que um dos maiores sintomas de maturidade que a igreja pode revelar, que você como cristão pode revelar, é decidir agir independente do que sente. E perdão para mim tem tudo a ver com isso. Então não confunda que perdão é esquecer. E outro lado, não confunda perdão com reconciliação. E a Rafa até colocou aqui, né? Se você entrou numa furada, mas depois perdoou. E agora, porque eu perdoei, eu preciso me colocar numa posição de reconciliação com aquela pessoa. Deixa eu te falar, quando a reconciliação é possível, ela é maravilhosa. Quando a reconciliação é possível, você deve fazer de tudo para ela acontecer. Mas em alguns casos, ela não é possível. E isso não significa que perdão não possa acontecer. Não significa, né, que você não possa liberar completamente aquela pessoa. Você está liberado, você não me deve mais nada, mas sai da minha frente, não aparece mais aqui. Mas, né? Pastor, mas quem fala isso não perdoou. E assim, que eu estava falando de áreas, né, da vida. Se você teve essa amiga que tem dificuldade nessa área de honestidade, né, de ser a parte financeira, ela pode ser sua amiga para ir ao cinema, para você ter outros relacionamentos com ela, mas não, talvez voltar a tentar uma sociedade lá que a pessoa ainda não mudou aquilo ali na vida dela. Então, a gente tem que conseguir separar as coisas, né? Reconciliação, como ele falou, algumas vezes, e muitas vezes a gente vai medir isso também pela vontade e pelo relacionamento que a gente quer ter com a pessoa. Eu quero realmente, essa pessoa é muito importante para mim. Eu estou falando de pessoas da família, né? Maioria, sim, né? Maioria das pessoas você vai pensar assim, não, vale a pena. Esse relacionamento vale a pena buscar reconciliação, porque se eu não reconciliar, vai ser uma perda muito grande. Então eu preciso buscar isso. Mas se não for uma pessoa que para você não vale a pena, ou então que ela vai continuar te ferindo naquela área ou naquela forma, você pode conseguir separar. Não, essa pessoa aqui, ela é muito legal para a gente ser amiga aqui. Não, então, para a gente fazer coisas juntos nessa área aqui, mas não em tudo, ou então não nas áreas que ela já me feriu. A gente não esquece também, para a gente se proteger, porque a gente, como eu falei, a gente não precisa também ficar totalmente exposto o tempo todo para ser saco espancado. Eu acho que imediatamente muita gente pensa no contexto da infidelidade, da traição, que é mais do que comum. É péssimo falar isso, mas é verdade. E como é que você trata disso? A gente já atendeu vários casais onde estava quebrado o negócio, né? O relacionamento foi seriamente ferido porque alguém
Por alguma razão sucedeu. E isso é um assunto longo demais, né? Nunca uma traição acontece de graça, tem muita coisa envolvida, tem muita coisa. Mas aconteceu. E aí a esposa ou o marido fala, quer saber, apesar de tudo, a gente vai querer dar certo. A gente quer tentar uma reconciliação, a gente quer... E é um desafio muito grande. E vamos supor, o marido, a esposa foi traída, e ela agora tem que escolher lidar sempre com um marido que ela ainda não conseguiu reconquistar aquela confiança totalmente. E ela tem a ilusão, e eu penso, bom, então eu acho que eu não perdoei. Mais uma vez, é uma decisão que você toma pela fé, e você escolhe. Ah, mas eu continuo lembrando, eu sonho com isso, eu acho que eu não perdoei. Mais uma vez, se for necessário, né, todo dia você reafirma isso para você. Está liberado, está perdoado, não é fácil, é um desafio muito grande. Em alguns casos, triste mais dizer isso, mas em alguns casos simplesmente não consegue. Não consegue. A gente ora, a gente faz corrente, a gente chama junto, a gente faz 2 anos de terapia para casal. E na maioria dos casos, a reconciliação... A gente já viu casais que não tinham a menor chance e hoje estão felizes da vida, estão em lua de mel, né? Durante anos, aí estão vivendo... E a gente já viu casais que a gente jurava que ia dar certo, que esses aí vão conseguir, mas eles desistem. Tem muita coisa envolvida, mas principalmente essa decisão de liberar, né, de perdoar e de saber que é um processo. Você reconquistar, perdoar coisa, biblicamente é um mandamento, então você faz automaticamente, eu perdoo. Reconquistar a confiança demora, beça. E a gente tem que aceitar o processo. E em geral, casais que sofreram nessa área, a gente recomenda, né, a pessoa que foi ferida, ela ganha um status que é muito importante, ela precisa ser muito bem respeitada. Então, a outra pessoa toma algumas decisões de mudar um pouco as regras, de dar mais satisfação, né, de entender, eu errei, então eu vou pagar um pouquinho desse preço, eu vou esperar o tempo que for, mas eu quero. Eu decido que esse relacionamento vale a pena. Existe muito aí, né, para a gente conversar, se a gente fosse entrar nessa questão, mas ela é importante demais para a gente fazer. Vamos terminar? Por que nós resistimos ao perdão? Porque achamos que ao perdoar estamos beneficiando somente o ofensor. Você está beneficiando a outra pessoa quando você perdoa? Sem dúvida. Mas o grande beneficiado é quem perdoa. Essa pessoa, ela sai extremamente vitoriosa, com a sensação que perdeu, mas extremamente vitoriosa. E voltando um pouquinho, né, falando de pais e filhos, que a gente também possa ter essa facilidade de pedir perdão aos nossos filhos, porque às vezes a gente ainda tem aquela ideia de que não, eu, pai ou mãe, eu não posso pedir perdão para o meu filho, pedir desculpas. Não, gente, a gente erra a beça, né? A gente erra com os nossos filhos, erra a maioria das vezes tentando acertar. Então, quando você perceber, não, eu vacilei, eu fiz alguma coisa errada, eu percebi que eu falei uma coisa que machucou meu filho, ou eu mudei de ideia em relação a alguma coisa, pede perdão, pede desculpas, porque isso vai ajudá-los muito a aprender também a facilidade de perdoar. Se eles veem isso nos pais, para eles repetirem isso também, né, vai ser muito mais fácil. Eles vão falar assim, nossa, meu pai, que é o cara assim, né, de uma autoridade aqui dentro de casa, e às vezes é um cara mais durão, assim, tal. Poxa, ele veio para mim, me pediu desculpa, me pediu perdão por aquilo que ele fez. Caramba, quando chegar numa outra situação na minha vida, eu vou conseguir também fazer isso com outras pessoas. E a gente tem que estar sempre com essa porta aberta para esse diálogo com os nossos filhos. Nunca fechar essa porta. E, às vezes, essa falta de pedir perdão, pedir desculpas, reconhecer os nossos erros, fecha muito essa porta. E que a gente possa sempre ter essa porta aberta para os nossos filhos terem essa liberdade, né, de chegar para a gente, falar o que eles quiserem, as loucuras que passam na cabeça, às vezes, na cabeça deles, e eles falam, e você lá com a cara de paisagem, tipo, é assim mesmo, né? Sem aquela conversa de meu tempo não era assim, no meu tempo. Ouve, né? Ouve seu filho, para não fechar a porta da comunicação, que é muito importante. E está sempre disposto a pedir perdão, reconhecer que errou. Quando seu filho fala alguma coisa chocante para você, você fala, o quê? Você fez o quê? Você sabe o que você fez? Você fechou, né, a comunicação.
Quando você faz... A gente já fez isso algumas vezes. A gente fez aquela cara de... por dentro está assim... Mas a gente está só ouvindo. O que a gente está permitindo? Que alguma coisa... Porque, né, nossos filhos são adolescentes. O lóbulo frontal ainda não está totalmente desenvolvido, você sabe disso. Né? Mas eles têm alguma coisa ali que está dizendo, eu posso falar e pode mesmo, tem que poder falar. Claro. Meu pai que tem não coisas... surtou, minha mãe ficou ali e tal. Né? Não se iludam que eles vão contar tudo, que eles não contam tudo, mas ainda assim você mantém essa porta aberta e a gente sempre puxa, né, para trazer isso. Já está na hora, a gente vai ficar de pé e vamos orar, não vai dar mais tempo. Mas só queria que você soubesse isso aqui, ó. Perdão não é cancelamento de sentimentos. Isso é tão importante. Eu acho que uma família que não exercita o perdão é uma família que permitiu que orgulho e medo dominasse a sua história. Porque quando a gente não perdoa por esses dois motivos. O orgulho, na verdade, é um tipo de medo, né? Mas o orgulho me diz assim, eu não posso, né, sair dessa minha, não é nem posição, dessa minha reputação, da maneira como eu sou visto. Tanto filhos, quanto pais, quanto marido, quanto esposa. E a gente tem medo do que aquilo pode provocar. Se eu, né, perdoar, parece que eu perdi alguma coisa, parece que eu perdi o controle. Na verdade, é o contrário. Só perdoa quem, desculpa a expressão, né, é macho mesmo. Né? Só perdoa quem tem força, tem caráter. Perdoa e pede perdão. Né? Eu gostei muito da Rafa mencionar isso. Claro, né, o pai que tem que pedir perdão ao filho todo dia tem uma coisa errada. Fica difícil até essa pessoa ter alguma autoridade. Mas o pai que fala assim, eu falei uma coisa que eu não deveria ter falado. Isso acontece, eu sou campeão nisso lá, né? Já fiz com a Rafa, com meus filhos, e eles também. Eu falei isso essa semana na igreja, que os maiores, eu acredito, os maiores arrependimentos que a gente tem como pai, como mãe, não tem nada a ver com a maneira como a gente escolheu educar, não tem nada a ver com a gente ser rígido numa questão, tem tudo a ver com palavras que a gente deixou sair, que a gente nunca queria que tivesse saído da nossa boca. E não tem como voltar atrás, só sobra uma coisa, ir até lá no quartinho dele, falar, você viu que eu falei aquilo? Eu não acredito no que eu falei, eu peço que você me perdoe. Que você não pense que essa é a nossa verdade. Eu amo você, sim, você precisa ser corrigido, disciplinado, existem ajustes para acontecer, mas você já está dentro, você é família, né? Porque a impressão que a gente tem quando certas palavras saem da nossa boca é que o relacionamento foi cancelado, foi cortado. Não é interessante como filhos clamam pelo relacionamento? A gente tem uma história que a gente sempre conta lá na igreja, de um pastor nosso lá, que o filho dele pequenininho, ele deu uma bronca no filho, e você não pode fazer isso, coisa que a gente faz com o filho mesmo. E daqui a pouco o filho viu que o pai estava um pouco mais tranquilo, falou, pai, conversando com ele assim, tá tudo bem, né? E o pai falou, tá, filho. Aí o filho falou assim, então dá um sorriso. Ele falou sorriso no feminino, dá um sorriso, que ele não sabia falar ainda. E o pai achou aquilo muito engraçado, mas o que essa criança estava buscando? De ser aprovado de novo. Isso é um clamor na nossa vida. Todo mundo quer isso. Ninguém quer um bloqueio, ninguém quer uma parede no relacionamento. Todo filho, e não é exatamente esse problema que o nosso Pai Celestial resolveu? Ele não quebrou exatamente a barreira que existia entre nós, o véu que existia entre nós. Você não faz ideia, mas Ele está sorrindo para você. Ele quer que você saiba que está tudo bem entre a gente. E da mesma maneira que Ele nos perdoou completamente, Ele quer que isso flua através de nós. E quem passar pelo nosso caminho se encontra com o perdão dEle através da nossa vida. Amém? Vamos orar? Se você nessa noite se percebe que a gente falou principalmente sobre relacionamento no contexto de perdão, e percebe que você tem muito para aprender assim como a gente, né? Mas você quer dar um passo nessa direção,
Senhor, eu entendo que eu não preciso ficar carregando, mas é tão difícil. Eu entendo que eu não preciso ficar rancoroso a minha vida inteira, aprisionado uma vida inteira. Eu já ouvi tanta mensagem falando sobre perdão, mas eu quero decidir hoje dar mais um passo. Às vezes, tudo que Deus vai pedir de você é só isso, mais um passo. Ele sabe exatamente como te ajudar a dar o próximo passo. Talvez Ele te convide a dar uma ligação, né? Um telefonema, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, ou ir além, abrir a porta da sua casa, preparar uma mesa, mandar um convite e permitir que aquilo que Ele fez por você flua através de você. Se você nessa noite percebe Deus te dirigindo nesse sentido, sem ninguém ver, todo mundo de olho fechado, coloca a sua mão no teu coração, né? Se você diz, eu quero, Senhor, eu quero isso. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Eu oro por libertação nessa noite. Te peço que o Senhor nos ajude a simplesmente perceber a grandeza, a maravilha do cancelamento de dívidas. Se está ao nosso alcance, se nós podemos fazer isso, é apenas uma decisão do nosso querer. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a enxergar peso que não precisa mais ser carregado. Podemos deixar aqui no teu altar, ouvir a voz do nosso Senhor dizendo, eu alivio você do seu peso. Toma o meu jugo, anda do meu lado e me imita em tudo que eu fizer. Pai, em nome de Jesus, dá-nos coragem hoje para, ouvindo a Tua voz, simplesmente obedecer. Muito obrigado por cada homem que está aqui, por cada pai, por cada mulher, por cada esposa e mãe, por cada filho, por todos nós que queremos crescer nos nossos relacionamentos. Nós, meu Pai, queremos honrar o nome do nosso Senhor através de atitudes que fazem toda a diferença na nossa vida, na nossa casa e no nosso futuro. Isso é tão importante. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todos os frutos que vão ser colhidos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.